Boa tarde! Hoje é dia de Internacional contra o Pelotas, a estreia do Inter no estádio Beira-Rio. O Inter voltando a jogar no estádio Beira-Rio. Também vamos repercutir o jogo do Grêmio. Tá aí na tela para você, Campeonato Gaúcho, 9h15 da noite, estádio Beira-Rio em Porto Alegre. O Internacional recebendo a equipe do Pelotas. Nossos convidados de hoje para repercutir Grêmio, para projetar o Internacional, Guilherme Balra, nosso jornalista da casa aqui da Band. Boa tarde, Guilherme. Tudo bem, que espera do Grêmio no Gauchão e o que viu de ontem desse empate? Que seja campeão e acho que não foi nenhuma tragédia ontem, viu? Legal. Então, vamos lá, vamos nessa. E o Inter voltando ao Beira-Rio com os titulares, Flávio Ordoc. Boa tarde. Bom dia, Caco. Bom dia, Guilherme. Bom dia ao nosso telespectador. Dia do Inter reencontrar a torcida com o time titular e espero que faça uma boa apresentação. Tá certo. Olha só, a gente vai começar destacando o Internacional, que joga hoje com o Matheus Schenck. Fala, Caco, tudo bem com você? Aqui no Beira-Rio, o Inter pega o Pelotas hoje à noite. Já tem escalação confirmada pelo Odair Hellmann. A gente vai contar daqui a pouquinho. É bom viajar, é bom ir para outros lugares, é bom conhecer situações diferentes, mas quando você volta para casa, tem um gostinho especial, não tem? É diferente. O cantinho onde você toma um café, onde você senta com seus filhos, e esse é o sentimento de voltar a jogar no Beira-Rio. Tá legal, tá aí o Internacional. Então a gente já vai agora para a Central Bandeirantes do Esporte, Gabriel Correia e o destaque do Grêmio. Vem cá, o empate teve sabor amargo, como é que foi? Boa tarde, Gabriel. Nós temos o Gabigol e aqui na Band nós temos o Gabi. Show de informação, é contigo, Gabriel. Bom, Caco, o Grêmio viu esse empate, o Renato viu esse empate até como bom, de maneira geral, porque saiu na frente, teve o gol do Juninho Capixaba, jogador que o Grêmio, inclusive, antes de trazer o destaque do Renato, o tricolor quer permanecer com ele. Tem duas opções, aumentar o empréstimo até o final da temporada ou exercer já o direito de compra, pagando 5 milhões e 400 mil para o atleta agora. O Grêmio vai analisando qual a melhor situação para este momento. Juninho Capixaba aqui abriu o marcador, 7 jogos e 5 gols com a camiseta do Grêmio, tem uma veia goleadora e o Renato falou sobre esse empate, mas o Juninho Capixaba tem sido um destaque desde o início do ano, viu, Caco? Nós disputamos 2 jogos fora de casa, conseguimos 4 pontos. Até o momento o Grêmio é o líder do campeonato, então eu só tenho que parabenizar o meu grupo. Que baita chute do jogador do Aimoré. A gente vai agora então repercutir, mostrar como foi o jogo, a crônica da partida com Simon Bianchini, Grêmio e Aimoré. Em São Leopoldo, Grêmio e Aimoré disputavam quem terminaria a noite com 100% de aproveitamento no gauchão. A primeira chance foi gremista, o André. Ele tentou de voleio e a bola pegou no travessão. Logo veio o primeiro gol. Capixaba fez jogada pela esquerda e aproveitou para fazer o segundo dele em 2 partidas. Espero que continue assim, né? Eu acho importante, eu sempre dou essa liberdade, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, para eles entrarem, tentarem jogar, entrarem na diagonal. E ele fala muito bem isso, não é de agora, o ano passado também. Ele tem essa característica, ele tem essa qualidade e tem aproveitado bem. A resposta do Índio Capilé veio logo, com uma falta da meia esquerda. Paulo Vitor pediu 3 na barreira. Jean aproveitou e soltou a bomba. O goleiro aceitou. No segundo tempo, o Capixaba tentou parar cruzamento, mas a bola não quis entrar. A chegada mais forte do Aimoré na segunda etapa foi com Renato, que chutou para fora. Mas acabou tudo igual. Agora, a chance para voltar a vencer no estadual já é na próxima segunda-feira, contra o Juventude, na Arena. O Campeonato Gaúcho é assim mesmo, você vai ganhar, vai perder, vai empatar. O campo não era dos melhores, a iluminação muito ruim. Mas não vamos dar essa desculpa. A gente tem que também dar os méritos para o adversário, se comportou bem, se postou bem em campo, dificultou bastante as nossas ações, mas eu gostei da equipe. Foi um resultado normal mesmo, como falou o Renato, Guilherme Bauer.
Não sei se tu esperava mais do Grêmio, te decepcionou, não pelo placar, mas pela atuação do Grêmio, apesar de ser o time reserva, ainda não é o Grêmio quente, a gente está vendo lances aí, o Grêmio com os titulares que vai jogar Libertadores, que é outro time. Eu acho que não foi uma tragédia o que aconteceu ontem, longe disso, o Grêmio teve boas chances de gol, saiu na frente, e o que a gente tem que botar o pé no chão é que é o seguinte, é melhor perder agora, ou empatar agora, ter algum tipo de tropeço nesse momento do campeonato, do que lá na frente, quando os jogos decisivos chegarem. Então, sabe, devagar com andor, que Santa de barro, né? Porque o time foi bem, tem boas revelações. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o Capixaba, né? Que acho que foi o grande destaque do jogo de ontem. E no final das contas a gente está vendo aí um Jean-Pierre crescendo, a gente está vendo o Matheus Henrique consolidando um bom futebol. Eu ainda bato na tecla de que, embora não tenham falhado ontem, acho que o Grêmio deveria ter buscado um zagueiro mais qualificado. O ano passado a gente sofreu isso. Para ser o reserva do Jeromel e do Kahneman. Eu sei que é difícil buscar um zagueiro qualificado que sabe que vai ser reserva, mas está faltando. Tá? Corrigir os números pela nossa estatística do Paulo Pires, é melhor ainda o desempenho do Juninho Capixaba. São 6 jogos e 5 gols pelo Grêmio. Flávio Ordoc, o Jean acabou achando um gol, provando que o interior vem com força, né? Interior em termos, né? Porque é grande Porto Alegre, né? Mas a gente chama de interior o que não é dupla Grenal. E o Aimoré mostrando força física, aquela questão de se preparar antes e acabou tendo um bom enfrentamento com a equipe do Grêmio. Eu acho que é exatamente isso. O que a gente vê nesse começo de gauchão é a vantagem, talvez, dos times do interior terem começado a se preparar um pouco antes, né? A gente sabe que as equipes normalmente se representam... Inter e Grêmio se representaram dia 2 e 3 de janeiro, e as equipes do interior elas estão trabalhando desde o começo de dezembro. Então, nessa época, nessas primeiras partidas, principalmente, o que a gente vê é que eles estão com mais desenvoltura, com a perna mais solta, enquanto as nossas equipes aqui da capital, eles ainda estão recuperando a forma física, buscando o entrosamento ideal. E é nesse momento que a gente vê, principalmente, tanto o Inter quanto o Grêmio, deixando alguns pontinhos no caminho. Agora, Guilherme, tem 2 jogadores que têm se destacado já desde o ano passado e agora começa o ano muito bem. Nem tanto nesse jogo, mas o Matheus Henrique e principalmente o Jean-Pierre. Esses sim, nos 2 jogos, sempre colocando os jogadores na cara do gol, teve bola na trave do André. A torcida do Grêmio apelidou o Douglas, né, que se despediu de maestro pifador, né? Com o que está fazendo agora o Jean-Pierre, eu acho que a gente não vai... Claro, vai sentir saudade pelo ídolo que foi o Douglas, especialmente naquela Copa do Brasil lá de 2016. Mas o Jean-Pierre tem sido um grande pifador, tem colocado os caras na cara do gol, tem jogado bem demais. E essa é a experiência do gauchão. Porque, na verdade, é o seguinte, tanto para o Inter quanto para o Grêmio, os dois têm elenco para disputar Libertadores da América. Então, na verdade, com todo respeito aos times do gauchão, isso aqui é jogo treino. Tá? É justamente para isso, para ganhar ritmo de jogo, para deixar a perna mais leve, nesse sentido. E o Matheus Henrique também. Não vamos rotular, tá? O Jean-Pierre ainda tem que amadurecer, o Matheus Henrique também. Não vamos dizer é o novo Arthur, é o novo Douglas, é o novo... Calma, mas são 2 jogadores que, olha, no final das contas, talvez o Thiago Neves sobrasse nesse time. Ou se tivesse vindo, talvez não tivesse o espaço aí para o Jean-Pierre, por exemplo, crescer como está crescendo nesses primeiros 2 jogos aí de gauchão. Com tantas competições, é jogo treino mesmo, o início de gauchão para a dupla Grenal, Ordoc? Esse começo, Caco, me parece que é um bom momento, exatamente na mesma linha que o Guilherme falou, não sei se é exatamente jogo treino, porque é competição. A gente sabe que para os times do interior eles vêm e encaram 100%, é a competição deles, é o momento que eles precisam mostrar o trabalho tanto do treinador quanto dos jogadores, mas eu vejo que existe sim a responsabilidade, tanto do Inter quanto do Grêmio, de entrar para ganhar. E isso muitas vezes até causa algum desconforto, porque uma pressão muito grande no treinador, nos jogadores, já nas primeiras partidas, porque a torcida quer ver, de fato, o Inter e Grêmio entrar para ganhar sempre, para entrar, para dar quase que um espetáculo com esses times, e nem sempre isso é possível, porque é momento, é começo de campeonato. Agora a gente quase não vê. Por não ser dirigente, eu posso ser um pouco mais responsável e chamar o gauchão de jogo treino. O Ordoc não pode, tá? Então... Exatamente, pegou bem o ponto, Guilherme. Agora, de outra forma, assim, faz tempo que a gente não vê um lateral artilheiro, né? E de certa forma, o Juninho Capixaba lembra um pouco o Lúcio, um lateral meio-meia tão avançado que o Grêmio tinha que colocar, e o próprio Renato fez isso, uma proteção para ele, né? Mas é bom ter esse cara no grupo, né? Um lateral artilheiro que vai para cima, só tem que cuidar a retaguarda, né? Olha, eu já tenho minhas dúvidas se esse menino é lateral, tá? Porque ele apoia tão bem, ele tem feito tantos gols,
Espero que não seja fogo de palha, né? Porque ele está numa fase aí, o Grêmio tem contrato até o meio do ano com ele, né? Pela informação que a gente tem. O Grêmio quer ou prorrogar o empréstimo primeiramente, depois até comprar ele. Então, espero que não seja uma empolgação, assim, no sentido de resolver essa questão, tá? Mas eu estava lembrando, conversando com alguns colegas da redação, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, o Vasco tinha um excelente lateral esquerdo chamado Felipe. E ele era tão bom que ele virou meia. Então, daqui a pouco o Capixaba, eu só não sei se o Grêmio vai, daqui a pouco, mudar todo o sistema de jogo para conseguir encaixar o Capixaba numa outra função. Agora é a nossa hora da invasão lá no toque de bola. Eles estão debatendo, depois quero saber a tua opinião. Os goleiros, certamente falando do goleiro do Grêmio ontem, o Paulo Vitor, que tomou um gol que ficou meio assim, né? João de Almeida Neto, César Cidade Dias, Alex Bagé e Roberto Pauletti. Vamos acompanhar. O piloto de avião não pode errar. O goleiro não pode errar. O goleiro não pode errar. Só que por isso... eu queria saber de vocês, o que vocês, João de Almeida Neto, César Cidade Dias e Roberto Pauletti, o que precisa fazer para os estaduais para que, vamos pegar o nosso aqui, o Campeonato Gaúcho, ele fique mais atrativo? Porque nós não estamos conseguindo mais botar tanta gente assim dentro de campo. Tem ocasionalmente algumas situações, mas mais se critica do que se elogia o Campeonato Estadual. O estadual é uma competição. Eu valorizo muito, eu gosto do Campeonato Estadual, porque serve de evolução para esses times. É fundamental que hoje, por exemplo, nós vamos ver o Internacional jogando com os titulares, e é importante que o Inter tenha em times menores esse início de preparação, assim como o Grêmio tem a oportunidade de ter, porque é uma evolução, é um processo de evolução, e o Campeonato Gaúcho ele serve para isso. Eu gosto, e gosto principalmente dessa relação dos clubes com o interior, poder ir no interior. O interior não tem mais acesso ao Grêmio Inter. Mas essa é a parte lúdica, mas a parte prática, para que ele seja atrativo. Na parte prática, César, a gente acompanha o Gauchão há 50 anos, eu pelo menos, né? E a presença de Grêmio Inter nunca foi garantia de desenvolvimento dos clubes, porque eles ganham dinheiro e não acontece nada. Eu gostaria muito de ver os clubes do interior, muito mesmo, que eles usassem uma parte desse dinheiro que eles recebem para investir nas categorias de base. Base de torcedores. Uma base de torcedor a base de torcedores de Grêmio Internacional foi criada pelos campeonatos regionais. Não, mas a gente não está falando da parte lúdica, essa é a parte histórica. A realidade hoje é diferente. Não, a realidade, eles teriam que investir, César. Continuamos tendo que usar e ir no interior, fomentar esses torcedores. O Grêmio Inter tem... Quantos milhões de habitantes tem em Porto Alegre? Quantos tem em Porto Alegre? 2.500, 3 milhões. Aí a gente enche a boca para dizer... O Grêmio o Inter tem 6 milhões de torcedores, 6 milhões... Onde são os outros 4? Tem que ir lá visitar os caras, senão tu não ganha nada. Tu tem torcedores espalhados pelo mundo. Então, sobre futebol, tu quer ver? Eu gostaria muito mais de ver o Novo Hamburgo. Eu vou pegar o Novo Hamburgo, tá? O Novo Hamburgo... Valeu, Bagé, esse é o debate longo que a gente vai falar de gauchão. Logo mais a gente vai falar mais uma frase de gauchão, valorizando o campeonato, né, Doc? Vale a pena o gauchão. É um campeonato importante, me parece que muito importante para todos os clubes, e tanto para Inter quanto para Grêmio. A gente tem aquela frase histórica, arruma a casa já no começo do ano, ou esculhamba a casa no começo do ano também. Ou tem aquela história do engana bobo que o Vianney falava, né? Tu se ilude com o time, né, no gauchão, e depois em outras competições se atrapalha, né, Guilherme? Eu acho que o que está acontecendo hoje no interior é temporário, tá? O reflexo econômico do Estado se reflete também no interior e, consequentemente, no futebol. Acho que a gente ali na frente vai ver um upgrade, digamos assim. Tá certo. Depois do intervalo tem a estreia do Internacional, os preparativos do Inter com os titulares, a estreia do Internacional no Beira-Rio, não no Gauchão. Segundo jogo, o Inter enfrenta o Pelotas hoje à noite. A gente vai trazer os detalhes e comentar tudo isso logo mais. Fique com a gente. O torcedor do Internacional estava com saudade do Inter de novo no Beira-Rio. É hoje à noite contra o Pelotas. E o Inter com titulares, Alessandro, Nico Lopes. Bom, vamos ver mais na reportagem do Matheus Schenck. Peraí. Daqui a pouco a gente vai exibir a reportagem do Matheus Schenck. A gente estava revendo ali alguns lances do Grêmio. Isso acontece, às vezes, no playout, computador, é tudo digitalizado hoje em dia. Daqui a pouco a gente roda a reportagem do Internacional. Mas, Flávio Ordoc, que importante que o Inter começa o ano com esse vai e vem. Eu acho muito legal isso. Ele joga fora com o time reserva e joga em casa com os titulares. Isso dá um ritmo para dois times, praticamente. Isso muito importante, Caco, e para a torcida colorada também ter noção do que está sendo preparado, noção do trabalho que vem sendo desenvolvido.
Ontem, por exemplo, nós tivemos 2 treinos. Um treino no CT, da equipe que vai a campo no próximo domingo, e um treino dentro do Beira-Rio. Eu assisti o treino dentro do Beira-Rio, eu estava junto, que é da equipe que vai a campo hoje, daí sim da equipe titular. A ideia é importante para que no começo da temporada todos os atletas do grupo, que compõem o grupo de profissionais, façam parte e tenham o mesmo minuto, a mesma minutagem de tempo em campo, isso é muito importante. Tá certo. Olha só, agora sim, vamos acompanhar a reportagem do Matheus Chinques do Inter, que estreia hoje no Beira-Rio contra o Pelotas. A espera acabou. O torcedor colorado vai ter a primeira chance do ano de ver os titulares do Inter em campo. O duelo contra o Pelotas no Beira-Rio vai marcar a estreia do time quase ideal do técnico Odair Hellmann. E a gente explica o porquê desse quase. Odair Hellmann vai ter praticamente o mesmo time que o torcedor colorado já se acostumou do ano passado. São 2 novidades. Na frente, William Potker foi o escolhido para substituir Damião, enquanto que Paulo Guerreiro ainda não pode jogar. Na lateral direita, Zeca, com um desconforto muscular, vai ser poupado e Bruno fará sua estreia. O treinador explicou a opção por William Potker. A gente faz essa opção do Potker, é um jogador de velocidade, de romper linha, de dar uma opção para os armadores, para os jogadores que nós temos de infiltração. Então, essa é a característica que o Potker apresenta para a equipe. O time terá Marcelo Lomba, Bruno, Cuesta, Moledo e Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro e Nico Lopes e William Potker. Força máxima para repetir a força que o Beira-Rio representou na última temporada. Voltar de novo, se apresentar para o nosso torcedor. Já a partir desse primeiro jogo, criar esse clima de novo que nós tivemos ano passado, né? Para que a gente seja cada vez mais forte dentro de casa. Em 2018, o Inter jogou 27 vezes em casa, venceu 21, só perdeu 2. No Brasileirão, então, apenas uma derrota. Para o primeiro encontro com a torcida em 2019, a expectativa é manter os bons números e repetir cenas como essa. Sempre é bom gol dentro de casa, ainda mais no estádio Beira-Rio para a torcida do Internacional. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Agora, uma dica muito especial. Vem aí, chave na mão, Next Group, a verdadeira e única troca fácil do mercado imobiliário. Até 26 de janeiro, a melhor oportunidade para você adquirir sua casa própria ou ampliar o seu patrimônio num grande evento da Next Group. Você sabe quanto vale seu imóvel? Ele poderá valer muito mais na troca para um imóvel novo. A verdadeira e única troca fácil do mercado imobiliário com uma super avaliação da Next. Compre com a melhor condição que a Next já ofereceu. Atualize seu patrimônio, aprovação facilitada e condições imperdíveis de negociação, feita em até 240 meses, com 10% de entrada e direto com a construtora. Olha aí, o valor da parcela equivale ao custo de um aluguel e você terá seu próprio imóvel. Até dia 26 de janeiro, vá negociar no Espaço Next no Bourbon Varig e saia com a chave na mão. Antecipe-se, é só até sábado, dia 26, no Shopping Bourbon Varig. Uma oportunidade única neste início de ano. Next Group, a certeza do melhor negócio. Vamos falar mais do Internacional. A estreia de D'Alessandro e do Internacional no Beira-Rio. É sempre bom rever D'Alessandro para o torcedor do Internacional, né, Flávio Ordoc? Sempre muito bom. O D'Alessandro foi dos jogadores do nosso grupo que se representou com a melhor forma física. É muito importante a gente destacar isso. Treinou nas férias, voltou fininho, está a fim de jogo, tem feito treinamentos muito bons. E são 2 forças que se complementam, a força do Beira-Rio e a força do D'Alessandro, que é um jogador incontestável, é um jogador adorado pela torcida do Inter e não sem motivo, né? É um jogador que se identificou bastante, está há 10 anos já no clube e no que depender da gente, evidentemente, ele permanece por algum tempo ainda, com certeza. É um jogador que vive um tempo, tem uma história muito grande, né, Guilherme Barra, no Inter. Sim. E o torcedor gremista tem uma identificação de cutucar ele, meio parecido da relação do Renato com o Colorado e do D'Alessandro com o Inter. É um pouco de respeito, mas também às vezes fica meio indignado com ele quando provoca, mas isso é legal, faz parte da rivalidade e tem uma certa admiração. Pareceu um golaço que ele fez ali contra o Grêmio na eliminação do Inter no ano passado, o que demonstra que o D'Alessandro ainda é um jogador decisivo.
Não, negar que o D'Alessandro tem bola no corpo é negar os fatos, né? Então vamos lá, por mais que o gremista tenha razões aí para não gostar do D'Alessandro, digamos assim, esse negócio dele querer apitar o jogo junto com o árbitro, enfim, ele tem muito futebol. E ele me lembra, ouvindo o Ordoc agora, o D'Alessandro já está o quê? 35, 36 anos, por aí, né? Já está na 37 anos. 37 me lembra um pouco o Zé Roberto, né? Que continuou jogando em alta condição física, sempre fininho, né? Como se diz aí no jargão do futebol. Meio treinador dentro de campo também, às vezes, né? O torcedor não pode alimentar a ilusão de que o D'Alessandro agora de 2019 é o D'Alessandro lá de 2010. Não é, o tempo passou, mas ele continua sendo uma figura importante. Tirando agora, digamos assim, o meu uniforme gremista, tá? Tentando fazer uma análise isenta. Eu acho que houve um período ali em que talvez a figura dele, por ser do tamanho que é, por ter o tamanho que tem, acho que talvez tenha conturbado um pouco o vestiário do Internacional e gerado alguns problemas. Mas aí é análise de quem olha de fora. Foi um período de transição, né? Pode ser. Mas acho que até isso, se houve, tá? Acho que não é mais um problema hoje no Internacional. Agora, se houve, deixou de existir. Sempre claro. Só para complementar, sempre Claro. foi um jogador, um atleta muito responsável, muito engajado com o grupo, com o elenco e, acima de tudo, com o clube, né? Ele sabe que ele tem o nome dele na história do Inter, ele sabe que o tamanho dele é muito grande, ele sabe que o Inter está acima de todos, né, de todos nós, mas ele sabe, evidentemente, que ele está na história do Inter e por isso esse comprometimento que a gente vê nele do dia a dia. Uhum. Legal, daqui a pouco a gente volta, tem mais Dupla Grenal já aqui no Donos da Bola. É a primeira vez dele aqui no programa, Guilherme Bauer, e já de cara está na marca do pênalti. Achou que ele ia escapar? A pergunta é do Juliano Gomes, Guilherme, de Novo Hamburgo. Tá? Na ausência de Marcelo Groy, quem deve ser o goleiro do Grêmio em 2019? Paulo Vitor ou Júlio César? Direto, tá? Hoje o titular do Grêmio é Paulo Vitor. Por quê? Hoje é Paulo Vitor. Não é a falha de ontem que apaga. Ele teve um bom desempenho. Marcelo Groy, para quem não lembra, ano passado, se lesionou e não participou de alguns jogos do Brasileiro. Ele não comprometeu, foi muito bem. Hoje o titular é o Paulo Vitor. No resto da temporada a gente tem que ver como é que vai o Júlio César aí. Ok, vamos então voltar à Central Bandeirantes do Esporte para falar mais, Gabriel, do Juninho Capixaba. Já falou da prorrogação de contrato, contratação, mas o Renato disse que tem um esquema para ele. Como é que é esse negócio, Gabriel? Pois é, o artilheiro Juninho Capixaba, né? 6 jogos, 5 gols marcados com a camiseta do Grêmio. O Renato, como todo treinador, não vai querer abrir todo o jogo, mas ele falou um pouco sobre essa ideia de ter o Juninho Capixaba, que é um lateral muito ofensivo e um goleador. A gente tem a jogada, eu só não vou falar qual é a jogada, mas a gente, tanto é que ele chega toda hora. Segundo tempo mesmo, numa falta, ele entrou e chegou um pouquinho atrasado, poderia ter feito o gol. A jogada a gente tem, então quando o Juninho avança, os companheiros sabem exatamente o que deve fazer. Por isso que ele tem essa liberdade, por isso que ele entra na área, por isso que ele cria, por isso que ele faz gols, entendeu? Porque ele sabe que ele pode ir com tranquilidade, porque lá atrás vai estar protegido. Ou seja, o Renato tem um esquema especial, ele não vai entregar o jogo, como ele disse ali na entrevista coletiva de ontem, para o Juninho Capixaba. Mas isso é com o time reserva. Será que o Juninho Capixaba tem lugar na vaga do Cortez lá na frente? Pela característica, Guilherme, na tua opinião? Olha, eu não sei. No ano passado eu senti muito falta no Grêmio de ter alterações que pudessem mudar o sistema de jogo do Grêmio. Coisa que já teve em outros momentos, da entrada de um jogador ou dois, de mudar um sistema tático dentro de campo. Talvez o Juninho Capixaba seja isso. E talvez não atuando como lateral ou como ala, sendo uma espécie de ponta esquerda, um meia de armação, enfim. Que essa chegada dele realmente tem chamado a atenção, tem sido muito forte. Ele está lá na frente marcando o gol. Então acho que ele não é o lateral, talvez ele não seja lateral. E eu lembrei há pouco o exemplo do Felipe do Vasco, lá no início dos anos 2000, se eu não me engano, que era um baita lateral esquerdo, mas era muito melhor meia. Então, vamos lá. Vamos ver. O destaque final, teu Flávio Gordoc, é a respeito de Rafael Sobis, jogador que está à disposição, não começa jogando, mas de novo no Internacional, baita atacante. Mais um jogador identificado com a torcida do Inter, identificado com o clube, de volta ao Beira-Rio, de volta ao Inter, e um jogador vencedor, um jogador que participou das 2 conquistas da Libertadores, e a gente está na expectativa aí que se repitam as conquistas, porque é sem dúvida, uma belíssima pessoa, um cara do bem, identificado e, acima de tudo, vencedor.
Tá certo. Uma última informação, Gabriel Correia, na Central Bandeirantes do Esporte, contigo. O Grêmio recebeu proposta por TT, 10 milhões de euros. O tricolor me disse que só vende pela multa de 100 milhões, mas é uma proposta do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Tá legal, tem cobertura completa da Rádio Bandeirantes Internacional e Pelotas e a repercussão amanhã. Obrigado, Flávio Ordoc. Obrigado, Guilherme Brauhan. Tchau, tchau. 1h20 tem o Miss Rio Grande do Sul. Vamos lá, vamos tabelando aqui.